Olá, eu sou o Guilherme, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, campus de Pato Branco. Na videoaula de hoje nós veremos então como classificar um sistema linear em sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado ou sistema impossível, a partir da análise da sua forma escalonada. Então, lembrando que na classificação de sistemas lineares nós temos três tipos de classificação. Um sistema linear ele pode ser de três tipos. Dado um sistema linear, então a primeira análise que nós devemos fazer é se ele possui ou não soluções, ou seja, a existência de soluções. Se o sistema possui alguma solução, nós dizemos então que o sistema é possível. E se esse sistema não possui solução, então nós dizemos que ele é impossível. E para sistema impossível também nós utilizamos escrevemos abreviadamente SI, sistema impossível. E na categoria dos sistemas possíveis, ainda existem eles podem ser de dois tipos. Então, os sistemas possíveis, eles podem ser de dois tipos, que refere-se então à unicidade da solução, se essa solução é única ou não. Então, nós já sabemos que existe solução porque o sistema é possível. Se a solução é única, ou seja, existe uma única solução, então nós dizemos que o sistema é sistema possível e determinado. E nós utilizamos então representamos abreviadamente SPD, sistema possível e determinado. Por outro lado, se existem então duas soluções ou mais, então vão existir infinitas soluções. Existe uma única solução, e se existe mais uma, vão existir infinitas soluções distintas. E nesse caso nós dizemos que o nosso sistema é possível e indeterminado. E nós abreviamos então SPI, sistema possível e indeterminado. Vejamos agora alguns exemplos de como classificar um sistema linear quando ele está na forma escalonada. Então, nosso primeiro exemplo é o seguinte. Considere o seguinte sistema. 3x menos 2y mais z igual a menos 6, 4y menos 2z igual a 0 e 5z igual a 10. Então, um sistema linear com três equações, três incógnitas, sendo as incógnitas x, y e z. Então, observe que o pivô da primeira linha vai ser o 3, o coeficiente do x, que é o primeiro coeficiente não nulo dessa equação. O pivô da segunda equação vai ser o 4. E o pivô da terceira equação vai ser o 5. Então, esse pivô que está à direita do pivô da equação de cima, que está à direita desse outro pivô aqui. E como nós não temos linhas nulas no nosso sistema, então segue-se que esse sistema ele está de fato na forma escalonada. Analisando a terceira equação, nós temos que 5z é igual a 10. 5z igual a 10. Observem que isso é uma equação com uma única incógnita. E ela é facilmente resolvida. Então, o 5 está multiplicando, ele passa dividindo, teremos z igual a 10 dividido por 5. Portanto, o z é igual a 10 dividido por 5 é 2. Então, nós obtivemos já o valor de z. Agora, substituindo esse valor de z na segunda equação e resolvendo para y, nós obtemos. Então, 4y menos 2 vezes o z, que vale 2. Isso é igual a 0. Então, 4y menos 2 vezes 2 é 4, igual a 0. Então, 4y igual, menos 4 está... O 4 ele está subtraindo, ele passa para o outro lado da igualdade. Somando, passa positivo. Então, nós teremos 4y igual a 4. Portanto, y vai ser igual a 4 dividido por 4. Então, o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, y vale 1. E uma vez, então, encontrados os valores de y e de z, substituindo na primeira equação e resolvendo para x, nós obtemos 3x menos 2 vezes y, que vale 1, mais o z, que vale 2, e isso é igual a menos 6. Então, 3x menos 2 vezes 1 é menos 2, mais 2 igual a menos 6. Então, 3x menos 2 mais 2 é 0, igual a menos 6. Então, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. X vai ser igual a menos 6 dividido por 3. Portanto, o x é igual
menos 6 dividido por 3 é menos 2. Portanto, x igual a menos 2, y igual a 1 e o z igual a 2 é a solução do nosso sistema. Então, observe que esse sistema ele possui solução, portanto, é um sistema possível. Sistema possível. E nós vimos que essa solução é única, porque cada uma dessas equações, então, implica que necessariamente o x, o y e o z eles têm que valer esses valores. Então, começando pela terceira equação, nós obtemos que o z necessariamente tem que valer 2. Substituindo na segunda equação, nós encontramos que o y é igual a 1. E substituindo esses valores na primeira equação, nós encontramos que o x é igual a menos 2. E esses, então, são, portanto, os únicos valores de x, y e z que vão satisfazer essas três equações simultaneamente, ou seja, a solução desse sistema é única. Portanto, é um sistema possível e determinado, porque a solução é única. O nosso segundo exemplo é o seguinte sistema. X mais y mais z igual a 0 e y menos 2z igual a 2. É um sistema linear com duas equações e em três incógnitas, sendo as incógnitas x, y e z. Então, observe que o pivô da primeira equação vai ser o 1, que é o coeficiente do x, e o pivô da segunda equação também vai ser 1, que é o coeficiente do y. Então, esse pivô aqui está à direita do pivô da equação de cima, e nós não temos linhas nuas no nosso sistema. Portanto, o sistema aqui ele está também, de fato, na forma escalonada. E observe que, nesse caso, nós temos duas equações para três incógnitas, ou seja, nós temos mais incógnitas do que equações. Nos sistemas lineares que nós estávamos trabalhando até o momento, na maioria deles, nós começávamos a resolver o sistema então de baixo para cima, da última equação em direção à primeira. Então, na nossa última equação é a seguinte: y menos 2z igual a 2. Então, observem que aqui nós temos duas incógnitas em uma equação. Nos casos que nós havíamos trabalhado até agora, na maioria deles, nós tínhamos então uma equação com uma única incógnita. E era fácil, então, era possível resolver essa equação e determinar o valor dessa incógnita. Agora nós temos uma equação com duas incógnitas. Y menos 2z igual a 2. Então, a pergunta é: quais são os valores de y e z que satisfazem essa equação, que é uma das condições, então, para a resolução do nosso sistema? Será que esses valores são únicos? Então, nessa equação aqui, vejamos o que acontece se nós utilizarmos o valor z igual a 1. Então, vamos ver o que acontece se nós utilizarmos o seguinte valor: z igual a 1. Então, nós teremos y menos 2 vezes o z, que é 1, igual a 2. Então, y menos 2 vezes 1 é menos 2, igual a 2. Então, y vai ser igual a 2. O 2 está negativo, passa para o outro lado da igualdade positiva, mais 2. Portanto, y é igual a 4. Então, se nós supusermos que o z vale 1, então necessariamente o y tem que valer 4. Então, agora nós vamos substituir os valores de z e de y na primeira equação e ver o que acontece. Então, nós temos x mais y, que vale 4, mais o z, que vale 1, igual a 0. Então, x mais 4 mais 1 é 5, igual a 0. Então, o 5 está positivo, passa negativo para o outro lado da igualdade, nós teremos x igual a menos 5. Então, supondo que o z vale 1, nós obtemos que o y vale 4 e que o x vale menos 5. Então, a tripla ordenada menos 5, 4. Então, menos 5 é o valor do x. 4, que é o valor do y, e z, que é o valor, e 1, que é o valor do z. 1, que é o valor do z, é a solução para esse sistema aqui. Portanto, o sistema já possui uma solução e logo ele é do tipo sistema possível. Então, agora nós queremos determinar se o nosso sistema é determinado, ou seja, se essa solução aqui é única, ou se é um sistema indeterminado, ou seja, existem infinitas soluções. Então, nós começamos aqui supondo z igual a 1. O que acontece se nós trocarmos o valor de z? Digamos z igual a 2.
O que acontece se nós, então, fazermos z igual a 2? Então, substituindo o valor de z igual a 2 na segunda equação, resolvendo para y, nós temos y menos 2 vezes o z que vale 2 igual a 2. Então, y menos 2 vezes 2 é 4 igual a 2. Logo, y vai ser igual a 2. O 4 negativo passa positivo para o outro lado da igualdade, mais 4. Portanto, y vale 6. E agora, substituindo z igual a 2 e y igual a 6 na primeira equação, resolvendo para x, nós obtemos x mais y, que vale 6, mais z, que vale 2, isso tudo igual a 0. Então, x mais 6 mais 2 é 8, igual a 0. Portanto, nosso x vale menos 8. Então, começando com z igual a 2, nós obtivemos que o y vale 6 e que o x vale menos 8. Logo, a tripla ordenada, menos 8, que é o valor de x, 6, que é o valor de y, e 2, que é o valor de z, também é uma solução desse nosso sistema linear. Portanto, nosso sistema ele possui duas soluções, ou seja, a solução não é única, e como nós discutimos anteriormente, se ele possui duas soluções, então ele vai possuir infinitas soluções distintas. Então, trata-se de um sistema possível e indeterminado. Então, nós vimos que, atribuindo a z o valor 1, nós obtemos a solução menos 5, 4 e 1 para o nosso sistema, e atribuindo o valor z igual a 2, nós obtemos a solução menos 8, 6 e 2. Então, nós podemos atribuir outros valores para z, outros valores reais. Por exemplo, z igual a menos 1/2, nós poderíamos considerar, então, z igual a raiz quadrada de 2, ou z igual a π. Então, para cada um desses valores de z, nós obteríamos, então, um valor para y e um valor para x. E esses valores seriam, então, outras soluções para o nosso sistema linear. Então, agora uma pergunta natural é: qual é a característica das soluções desse sistema aqui? Ou seja, quais triplas ordenadas x, y e z são a solução desse sistema? Quais as relações entre x, y e z para que essa tripla ordenada seja a solução desse sistema? Então, nós vimos que para cada valor real de z que nós somarmos, nós obtemos uma tripla ordenada que vai ser a solução do nosso sistema. Então, vamos escolher um número real qualquer, digamos t. Então, t vai ser um número real qualquer, nós escolhemos esse número. Então, esse número está fixado. É um número, pode ser menos 1/2, pode ser raiz de 2, pode ser qualquer número real. Então, nós escolhemos um número e nós denotaremos ele, então, por t. E nós faremos, então, z igual a t. Então, aqui nós fizemos z igual a 1, aqui z igual a 2, aqui z igual a menos 1/2. Nós faremos aqui, então, z igual a t, onde esse t é o número que nós escolhemos, um número real. Então, vamos proceder como nós fizemos anteriormente, substituindo o valor de t na segunda equação e resolvendo para y. Então, nós teremos y menos 2 vezes o z, que vale t, igual a 2. Então, o y, menos 2 vezes t é menos 2t. Esse menos 2t ele está negativo, o 2t ele está negativo, então ele passa positivo para o outro lado da igualdade. Então, nós ficaremos com y igual a 2 mais 2t. Então, aqui nós trabalhamos com o t como se ele fosse um número conhecido. Então, nós deixamos ele aqui do lado da igualdade junto com o termo independente. E nós expressamos, então, o y em função desse número t. Portanto, se nós supormos que o z vale t, nós chegamos que o y ele vale 2 mais 2 vezes o t. Esse é o valor de y. Agora, substituindo os valores de z e de y na primeira equação, nós obtemos x mais y, que vale 2 mais 2t, mais o z, que vale t, e isso é igual a 0. Então, x mais... Então, aqui nós temos mais x mais 2, mais 2t,
mais t igual a 0. Então, somando os termos semelhantes, nós temos x mais 2 mais 2t mais t é 3t igual a 0. Então, nós teremos x igual, o 2 está positivo, passa negativo para o outro lado da igualdade, e o 3t está positivo, também passa negativo para o outro lado da igualdade, menos 3t. Portanto, o x ele vai ser dessa forma. Portanto, fazendo z igual a t, nós obtemos, então, como solução a tripla ordenada. Menos 2 menos 3t, que é o valor de x. O valor de y, que é 2 mais 2t. E o valor de z, que é t. Como nós somamos o t como sendo um número real qualquer, segue-se que para qualquer valor, número real t que nós escolhermos, se nós somarmos então os números x, y e z dessa maneira, z é igual a t, y igual a 2 mais 2t e x como sendo menos 2 menos 3t, essa tripla ordenada aqui vai ser a solução do nosso sistema para qualquer valor de t. Ou seja, nós obtemos infinitas soluções. A cada valor diferente de t aqui, nós obtemos uma nova tripla ordenada que vai ser a solução do nosso sistema. Então, nós podemos expressar o conjunto de solução do nosso sistema como sendo o conjunto S igual ao conjunto cujos elementos são as triplas ordenadas dessa forma, tal que o nosso t ele pertence ao conjunto dos números reais. Então, toda tripla ordenada dessa forma aqui, com t real, é a solução do nosso sistema, e toda solução do nosso sistema tem essa forma aqui. Portanto, então, esse é o conjunto de todas as soluções do nosso sistema. E observe que, embora o nosso sistema seja possível e indeterminado, ou seja, ele possua infinitas soluções, nós podemos então dizer exatamente quais são as soluções desse sistema, que são exatamente as triplas ordenadas dessa forma, com essa estrutura aqui, onde t pertence aos reais. De modo que, dada uma tripla ordenada qualquer, nós podemos então decidir se ela é ou não solução do nosso sistema. Então, para isso, basta ver se ela pode ser escrita dessa forma. O nosso terceiro exemplo é o seguinte. Ainda analisando então o sistema do item B, do nosso segundo exemplo, então a pergunta é, menos 11, 10 e 3, essa tripla ordenada, menos 11, 10 e 3, é a solução do sistema do item B? Então, lembrando que nós vemos que esse sistema aqui, ele é do tipo SPI, sistema possível indeterminado, e o seu conjunto de solução é o conjuntão de todas as triplas ordenadas dessa forma aqui, onde o valor de x então é menos 2, menos 3t, o valor de y é 2 mais 2t, e o valor de z é t, onde t é um número real. Então, o nosso objetivo é saber, descobrir se essa tripla ordenada, menos 11, 10 e 3, é a solução desse sistema aqui. Ou seja, nós precisamos descobrir se existe um valor de t, um valor real de t, tal que, substituindo esse valor de t em cada um desses termos aqui, fazendo os cálculos, nós obtemos esses valores aqui. Ou seja, nós queremos determinar um valor de t, um valor t real, tal que, substituindo esse valor de t, então, no primeiro valor aqui, que corresponde ao valor de x, então nós teremos 2 menos 3t. Nós queremos que isso seja igual ao primeiro valor aqui, primeiro número da primeira coordenada da nossa tripla ordenada, menos 11. Da mesma forma, nós queremos que 2 mais 2t, que refere-se ao y, o valor de y, 2 mais 2t, seja igual então, ao valor de y, que é o 10. E queremos então um valor de t, tal que, então, esse valor aqui, que corresponde ao z, que é o que vale t, seja igual ao valor de z aqui nessa tripla ordenada, que é 3. Então, nós queremos um valor de t que satisfaça simultaneamente essas três equações. Então, nós temos um sistema linear com três equações e uma única incógnita, sendo a nossa incógnita o t. Então, começando pela terceira equação, nós obtemos que o t vale 3. Então, a terceira equação exige que o t
tem o valor 3. Já a segunda equação, nós temos 2 mais 2t igual a 10. Então, o 2 está somando, passa subtraindo. 2t igual a 10 menos 2, ou seja, 2t igual a 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, t igual a 8 dividido por 2, portanto, o t igual a 4. Então, a segunda equação ela já exige que o t tenha o valor 4. E já a primeira equação, então nós teremos menos 2 menos 3t igual a menos 11. Então, o menos 2 o 2 está negativo, passa positivo para o outro lado da igualdade. Ficaremos com menos 3t igual a menos 11 mais 2. Menos 3t igual a menos 11 mais 2 é menos 9. Ou seja, t igual a menos 9 dividido por menos 3. Portanto, o t tem que valer menos com menos mais. 9 dividido por 3 dá 3. Então, a primeira equação exige que o t valha 3. A segunda exige que o t valha 4. E a terceira equação exige que o t tenha o valor 3. Ou seja, para que a primeira e a terceira equações estejam satisfeitas, nós precisamos ter t valendo 3. Só que nesse caso, a segunda equação não vai estar satisfeita porque, para que ela esteja satisfeita, o t ele tem que valer 4. Portanto, não existe um valor de t que satisfaça simultaneamente essas três equações, ou seja, esse sistema aqui ele não possui solução. É um sistema impossível. Então, é um sistema impossível. Ou seja, não existe um valor de t, um valor real de t, tal que, substituindo em cada um desses termos aqui e fazendo os cálculos, nós obteremos a tripla menos 11, 10 e 3. Ou seja, essa tripla aqui ela não é solução do nosso sistema, pois todas as soluções desse sistema podem ser escritas dessa forma aqui. E nós vimos que essa tripla ordenada ela não pode ser escrita dessa forma. E no nosso quarto exemplo, nós temos o seguinte sistema linear. X mais 2y mais 4z igual a 7, menos y mais 3z igual a menos 4, e 0x mais 0y mais 0z igual a 5. Então, identificando os pivôs de cada uma das equações do nosso sistema, nós temos. Então, o coeficiente do x aqui na primeira equação é 1. Então, o pivô da primeira equação vai ser 1. O pivô da segunda equação vai ser o coeficiente do y, que vai ser o menos 1. E na terceira equação, então nós temos o coeficiente do x é 0, o do y é 0 e do z também é 0. Então, a terceira equação ela não admite, ela não possui um pivô. É o que nós chamamos então de linha nula. Então, onde todos os coeficientes das incógnitas são nulos. Então, observe que o menos 1, que é o pivô da segunda equação, ele está à direita do pivô da primeira equação, que é 1. E todas as linhas nulas do nosso sistema, que no caso é apenas a terceira linha, a terceira equação, ela está então abaixo de todas as outras. Portanto, esse sistema ele está na forma escalonada. Então, analisando a terceira equação, nós temos que 0 vezes x é 0, mais 0 vezes y é 0, mais 0 vezes z também vai ser 0. Isso igual a 5. Então, 0 mais 0 mais 0 é 0, igual a 5. Então, a terceira equação do nosso sistema ela pode ser reescrita como 0 igual a 5. 0 igual a 5. Agora, isso é uma contradição. Isso não pode acontecer, porque nós sabemos que o 0 ele é diferente de 5. Então, a terceira condição do nosso sistema, ela exige que o 0 seja igual a 5. Só que isso é sempre falso. Então, não importa quais sejam os valores de x, y e z que nós escolhemos, eles nunca vão ser solução do nosso sistema, porque o nosso sistema ele exige que o 0 seja igual a 5. E isso aqui é sempre falso. Portanto, esse sistema ele não possui solução. Ou seja, trata-se de um sistema impossível. Sistema impossível. Na próxima videoaula, nós veremos mais alguns exemplos de classificação de sistemas lineares. Por hoje é só, espero você na próxima videoaula.